Eu entrevisto Virgínia Fontes, que é professora de pós-graduação em História na Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica Fiocruz. Ela participa em São Paulo, é uma promoção da Boitempo e do SESC, de um seminário sobre o centenário da Revolução Russa, e ela teve uma atividade muito importante num debate sobre o papel de Lenin na Revolução Russa. No bloco anterior, nós discutimos por que no Brasil não houve uma produção intelectual que levasse ao movimento parecido que fosse com a Revolução de 17. Agora eu vou perguntar o seguinte, Virgínia. Nós falamos no bloco anterior sobre a mudança da natureza do capitalismo no Brasil e no mundo, e eu lhe pergunto agora. Há, entre outras características, aqui no Brasil, um processo radical de desnacionalização com essas privatizações feitas por esse governo que tem 3% de BOP. Essa desnacionalização, ela vendeu uma parte importantíssima de uma área vizinha ao pré-sal, a Exxon, que é a maior empresa de petróleo do mundo e que nunca tinha vindo participar de leilões de petróleo. O secretário de Estado americano foi presidente da Exxon até anteontem e vendemos uma boa parte das melhores usinas hidrelétricas da CEMIG aos chineses, italianos e franceses. Em que muda a sua visão do capitalismo brasileiro esse processo de radical desnacionalização? Olha, eu tomo bastante cuidado com essa reflexão. Eu estou de acordo, há um processo de desnacionalização importante que precisa ser visto dos dois lados. Isso significa que há também uma internacionalização da burguesia brasileira importantíssima. São dois lados da mesma figura, isso é, não é apenas uma imposição de fora para comprar as empresas brasileiras, mas a própria burguesia brasileira que dá o sinal verde Sim. a essa participação, de tal maneira ela está entremeada desde a ditadura empresarial militar de 64 com os interesses estrangeiros em geral, em especial com os estadunidenses, mas não só. Ela também está entremeada com interesses franceses, com interesses chineses, com interesses alemães, com interesses ingleses, claro, e outros tantos. Então, portanto, você me pergunta o que isso muda no capitalismo brasileiro contemporâneo. Eu diria que, do ponto de vista prático da luta social, desgraçadamente, da luta dos trabalhadores, não está mudando muito. Por quê? A burguesia que se mexe para dar um impeachment na Dilma, um golpe contra a lei, um golpe de quadrilhas que precisavam se defender contra um determinado governo, teve o apoio da burguesia nascida aqui. A legislação brasileira já não distingue entre burguesia nacional e burguesia estrangeira. De fato, todas. Teve uma sede aqui, conseguiu colocar a sua cabeça de ponte aqui, é burguesia brasileira. Então, nós temos de nos defrontar hoje, com clareza, ao capitalismo como um todo. Sei. Porque o que eu acho que é a inferência mais importante, não dá para acreditar que a burguesia brasileira tenha algum projeto nacional. Não tem. Não só não tem projeto nacional, como o projeto dela é de uma truculência extremada contra os setores populares e, em especial, contra a classe trabalhadora. Veja-se a legislação trabalhista. Mas o histórico do golpe. Mas essa legislação já vinha antes. É bom, o golpe acelera. Eu acho o golpe um verdadeiro estupro sobre a classe trabalhadora. É um estupro, é uma violência que não tem, na intensidade, no curto espaço de tempo, etc., não tem paralelo. Mas o processo já vinha antes. O processo não começa exatamente com o golpe. O processo de retirada de direitos, de precarização, de terceirização. Isso é um processo que vem, pelo menos desde o Collor, desde a Constituinte, a gente vai assistindo governo após governo, uma pauta burguesa sendo cumprida com maior ou menor violência ou virulência. O período PT diminui a virulência, mas não elimina a centralidade dessa pauta empresarial. A senhora diria que o PT fracassou? Não. Depende do que a gente está... o que a gente está definindo como fracasso. Eu disse que o PT não fez uma formação para a classe trabalhadora e não fez. Não fez. O PT fez... Não resolveu o problema da distribuição de renda.
Mas não resolveu o problema da distribuição de renda. Ao contrário, fez uma atuação de pobretologia de larga escala, de melhor qualidade do que a do Fernando Henrique Cardoso, mas isso, eu discuti isso muitas vezes, isso em alguns casos significava cerrar os dentes da classe trabalhadora, que ela não tinha mais como se defender sozinha. Ela precisava de todo um aparelho institucional para garantir aqueles benefícios. E olha que eu fui uma das que mais defendeu que houve melhoria para as massas, para as grandes Sim. massas brasileiras e para a classe trabalhadora no período do PT. Sim. E sem sombra de dúvida houve. A contraparte dessa melhoria foi a redução da capacidade de atuação mais ou menos autônoma das organizações dos trabalhadores. Isso explica o fato de o povo não estar nas ruas reclamando? A meu juízo, em grande parte, sim, mas não só. A meu juízo, sim, em parte. Por que o povo não vai para a rua? Nós fizemos uma experiência que demorou 50 anos na Europa em 10 anos. Não dá muito para fazer uma comparação mais ou menos imediata, mas tem ou pelo menos três grandes vieses, e eu não gosto de dar uma resposta fechada, como se a gente tivesse a saída. Eu acho que a gente precisa pensar junto. Eu acho que tem várias saídas, ou várias tentativas de explicar. A primeira é da deseducação. Essa é uma. A segunda, que talvez a gente ainda vá falar mais adiante, é da permissividade governamental e de um partido nomeadamente de esquerda para integrar dentro do Estado entidades empresariais que passaram crescentemente a pilotar políticas públicas que deveriam ser políticas de Estado e que vão se tornando políticas do próprio empresariado realizadas dentro do Estado. Esse é um elemento que eu acho talvez o mais perigoso e o menos estudado. O terceiro elemento era a crença de que era possível apaziguar os ânimos, de que, estando com os empresários e estando melhorando as condições das massas, isso levaria a um grande acordo no qual as próprias burguesias brasileiras, que aí mistura tudo, seriam civilizadas. Eu acho que é não olhar nem para o mundo, nem para as condições da truculência histórica das burguesias brasileiras. Essa crença desaba com o impeachment. Mas ainda não desabou totalmente. Acho que eles ainda acreditam. Professora Virgínia, nós vamos interromper aqui, vamos para um terceiro segmento e vamos continuar a discutir no próximo bloco sobre a possibilidade de haver uma progressão do fascismo no Brasil e vamos discutir também isso que ela acabou de dizer sobre a permissividade com relação à participação do empresariado no aparelho de Estado no Brasil. Até já.